Vamos falar com o prefeito de Restinga Seca, Norton Soares da Rosa. Norton, bom dia. Muito bom dia, uma satisfação conversar pela Rádio Vale FM, no nosso município vizinho, município mãe, conversar um pouco aí a respeito desses primeiros momentos de governo, bastante intenso, e a gente está aí seguindo com um trabalho muito forte. Prefeito Norton, o senhor está em Restinga ou está em Erechim? Eu estou em Erechim, estou no Congresso da FAMURS, hoje tendo a posse, inclusive, da nova presidente. Pois é, inclusive nós queríamos conversar com o prefeito Norton ontem e ele disse que estava em deslocamento porque está acontecendo agora, desde ontem, o 43º Congresso dos Municípios do Rio Grande do Sul, lá na cidade, progressista cidade de Erechim, onde está o prefeito de Restinga Seca. O que está acontecendo? Antes de mais nada, prefeito, o que está acontecendo aí nesse congresso da FAMURS? Bom, o Congresso de Municípios, né, ele sempre tem os painéis técnicos que são extremamente importantes. E ontem, no início da programação, inclusive, a gente já teve um que, a meu ver, é um dos mais importantes agora para os municípios nesse momento, que é sobre a reforma tributária. Perdão, sobre a reforma tributária, porque essa reforma ela é feita pelo Congresso Nacional, mas ela afeta a todos os entes, né? E também, claro, a iniciativa privada. Então, os municípios precisam se organizar, precisam ter todo o conhecimento, precisam estar preparados para viver essa transição promovida pela reforma tributária, né? Onde alguns impostos vão deixar de existir, vão nascer novos impostos, e a gente vai ter um novo formato aí, né, de arrecadação, de distribuição do bolo tributário entre os entes federados. Então, isso é uma discussão importantíssima que os municípios precisam aprofundar, precisam conhecer bem, para não correr risco de perder recursos, né? Embora a gente já tenha uma expectativa que muitos municípios, especialmente aqueles muito pequenos, devem perder recursos, devem perder o orçamento com a questão da reforma tributária. Então a gente tem que estar preparado para fazer essa transição. Então, tem muitos painéis técnicos, né, nessa programação, mas em especial hoje, nesta quarta-feira, nós temos a posse da nova diretoria da FAMURS, que é para este ano, né, de 2025 a 2026, que vai tocar a entidade, né, que representa os municípios. E pela primeira vez nós vamos ter uma mulher presidente da FAMURS, a prefeita Adriane Perim, de Nonoai, né, vai ser a nossa nova presidente a partir de hoje. É um fato histórico na entidade, né, uma entidade que representa o municipalismo gaúcho, e nunca tinha tido uma prefeita, uma mulher à frente da presidência. Agora, então, pela primeira vez vai ter. Essa posse deve acontecer hoje, a partir aí das 9h30 começa a programação da posse. Devemos ter a participação do vice-governador Gabriel Souza. Então, é um momento também importante aí de transição na direção da entidade. Prefeito Norton, vindo agora para a nossa realidade municipal de Restinga Seca, como é que foi esses primeiros 4 meses à testa do Executivo de Restinga? Muito trabalho, muito intenso trabalho, em especial para tentar recuperar as sequelas deixadas pela enchente. Isso eu tenho certeza que falo por todos os municípios, né? Nós tínhamos uma preocupação de entrar no governo e desde o primeiro dia cuidar, por exemplo, da questão das estradas, né, na zona rural. Nós somos um município essencialmente agrícola, nossa economia vem muito mais do que 60% vem da atividade agropecuária, e nós precisávamos dar uma atenção especial à condição das estradas, à qualidade das estradas. E a gente vem fazendo isso. Eu costumo dizer que o dia que nós terminarmos de dar uma volta completa nas estradas do município, eu pretendo fazer uma live para chamar a atenção da população sobre isso, para que as pessoas tenham dimensão, né? Às vezes não se sabe, as pessoas não têm a noção do tamanho, da extensão territorial que tem o município de Restinga Seca. O município tem mais de 960 quilômetros quadrados, né? Mais de 2.000 quilômetros lineares de estradas. Então, esse é um trabalho que a gente começou dia 2 de janeiro e ainda não deu uma volta inteira. Claro, além da extensão, a gente conta com fatores como
às vezes tu tá trabalhando, a máquina quebra. É normal, né? A máquina só quebra trabalhando, parada ela não quebra. Às vezes tu tem o servidor que tem que se afastar por algum motivo de doença, né? Às vezes tu tem intempéries que tu não conta no teu cronograma. Então isso tudo vai contribuindo também para o tempo que leva tu fazer serviços nas estradas. Mas a gente tem conseguido, felizmente, conseguido aí com a equipe, com os servidores, fazer um trabalho de qualidade na recuperação das estradas, né? Deixar realmente esse assunto passando ele a limpo, deixando em dia o máximo possível. Em todos os locais onde a nossa equipe passou, a gente tem tido bons resultados e tem tido um retorno positivo da população, as pessoas estão aprovando, fazendo um trabalho mais completo, né, especialmente limpando as sarjetas, dando condição para que a manutenção feita dure mais tempo, né, deixando o leito, né, bem organizado, bem empedrado. Então, é um trabalho que ele é no detalhe, e a gente tem feito isso, né, em todos os lugares onde passa. É o que mais nos dá trabalho, nos exige mais atenção, né, desde o primeiro dia de governo, é as estradas. A gente já sabia que seria assim, né? Claro que a gente tem as sequelas da enchente nas estradas e no próprio maquinário, né? Tem maquinário que o ano passado trabalhou o ano inteiro abaixo de lenha, né, vamos dizer assim, e precisa também ter uma atenção com a manutenção, e não é que não quiseram dar manutenção. O maquinário não parou de trabalhar nunca o ano passado em relação às enchentes, né? Então, agora a gente tem que, costumo dizer que a gente tem que trocar o pneu com o carro andando. Tem que dar manutenção para as máquinas enquanto dá manutenção para as estradas também. Mas a gente tem conseguido, né, tem dado um bom resultado. Claro que estrada é estrada, né? Ela vai ficar boa agora, daqui a pouco ela está ruim de novo, mas a gente tem feito um trabalho mais intenso, mais completo. Então isso tem sido desde o primeiro dia uma preocupação constante nossa, um trabalho forte que nós estamos fazendo, além, claro, né, de todas as outras questões, das outras demandas aí que a gente tem que cumprir no nosso município. A gente vem vencendo, por exemplo, as burocracias, em especial do governo federal, para tirar do papel alguns projetos importantes. Nós temos 25 casas para serem construídas, que são recursos do Minha Casa Minha Vida em função da calamidade da enchente. Esse convênio foi assinado pelo município com a Caixa Econômica Federal no final do ano passado, e a gente está vencendo a burocracia, né, para conseguir abrir a licitação para fazer essas casas. A gente precisa fazer, temos uma demanda grande aí, em especial da enchente, claro, mas uma demanda habitacional muito grande. Algumas famílias que vão para essas casas estão hoje com o aluguel social sendo pago pelo município, então tanto nós, município, quanto as famílias têm pressa de terem essas casas à disposição, e nós estamos trabalhando agora, né, segundo a Caixa Econômica, é um dos municípios mais avançados que está com esse assunto, é Restinga Seca, avançando para conseguir finalizar a burocracia e iniciar, né, as obras. Então, agora falta, hoje tem uma reunião da nossa assistente social com a assistente social responsável dentro da Caixa, para alinhar, né, o projeto técnico social, para mandar a documentação e a gente poder apresentar o projeto da engenharia para eles aprovarem e a gente licitar. Tudo isso a gente vem trabalhando desde o início do governo, né, para colocar em ordem, para a gente poder liberar a rua e começar a obra, mas tudo é burocrático no Brasil, e especialmente o que envolve Caixa Econômica, o que envolve governo federal. Estamos conversando com o prefeito de Restinga Seca, Norton Soares da Rosa. Prefeito Norton, Caiu e, o e que, sinal. caiu o Sinal. MIT, pô. Caiu o Tá sinal, bem. a internet aonde o prefeito está, que eu acho que é num hotel lá em Erechim. Sim, exatamente. Ele Tá, está né? nos concedendo essa entrevista Tá. fora do seu Já município. voltou. Voltou. Nós estamos conversando com o prefeito de Restinga Seca, Norton Soares da Rosa. Retomamos o contato aqui por Google Meet, aqui, sempre agradecendo a sua disponibilidade. Prefeito, questões de saúde e educação, como está a Restinga Seca? Bom, nós temos uma rede de saúde bastante robusta no município. Avançamos muito nos últimos anos com as equipes de saúde da família, né? Eu era secretário de saúde de 2022 a 2024, então a gente
estava colocando a mão na massa literalmente, né, fazendo esse processo de aumentar a cobertura de agentes comunitários de saúde. Hoje, 100% do nosso território tem cobertura de agentes comunitários de saúde. E, claro, sempre conta com o fator humano, né, variando alguma coisa. A gente tem uma agente de saúde que está em licença gestante no momento e não está atuando, mas tem o território definido dela. Há muitos anos nós contávamos só com 10 agentes de saúde no município e nós passamos a contar com 32 agentes comunitários de saúde. Isso ainda nesse período que eu estava na secretaria e o prefeito era o Paulinho Salerno. Então nós constituímos uma rede mais robusta. Nós estamos, né, com 6 unidades de saúde fixas, né, em atendimento, 3 na cidade e 3 no interior, e pontos de atendimento descentralizado também em regiões do interior onde o acesso é mais dificultado, né? Nós temos hoje a nossa farmácia municipal com uma dispensação de em torno de 130, mais ou menos 120 a 130 medicamentos diferentes, né? Uma rede também importante ali, onde a gente recebe os medicamentos que são de responsabilidade do Estado, vão para a nossa farmácia para a gente entregar para os pacientes, e nós temos a nossa lista própria, a lista básica de responsabilidade do município, também estão com 120, mais ou menos a 130 medicamentos que são fornecidos gratuitamente para os pacientes, né? Nós temos uma rede bem completa em relação a equipes, né? Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentista. A gente está com um concurso suspenso, mas a gente está conseguindo atender as demandas de dentista com o consórcio intermunicipal da região centro. A gente compra serviços por ali. Então, tem tido bastante sucesso na atenção primária, que é aonde se promove saúde de verdade. Eu costumo dizer que tu promover saúde e tratar doenças são coisas diferentes. E a gente tem focado o olhar do município muito mais na promoção de saúde, né? Na prevenção, nos cuidados, né? Com a família, com o acompanhamento de saúde, para que a gente evite, né, que a doença chegue. Esse é o propósito maior de qualquer política de saúde. Então, a nossa rede ela é bastante robusta. Nós devemos fazer alguns avanços a mais agora, com o atendimento em horário estendido, pelo menos uma vez ao mês. A gente deve começar a fazer isso, vai fazendo gradualmente isso, né? Nos postos de saúde, porque nós temos a questão do trabalhador, da trabalhadora que no horário comercial não consegue sair do seu trabalho para ir numa consulta, renovar uma receita, a mulher fazer um preventivo, mostrar um exame, essas questões que são de rotina, que não são urgências. E sair no horário de trabalho às vezes é difícil. Então nós vamos trabalhar agora estendendo o horário de atendimento das unidades de atenção básica em períodos do mês, não vai ser todos os dias, né, em alguns momentos, para que a gente dê também a oportunidade de facilitar a vida do trabalhador, né, daquele que tem a necessidade de um horário diferente. Nós conseguimos, no ano passado, encerrar a intervenção do município na administração do Hospital de Caridade São Francisco. O hospital é uma entidade privada, filantrópico. Ele ficou por 9 anos sendo administrado pelo município, porque o município decretou afastamento da diretoria lá em 2015, decretou intervenção, né? Então ele estava administrando uma entidade que não pertence ao município, ficou 9 anos nessa condição. Nós conseguimos, no ano passado, superar todas as questões que motivaram essa intervenção e encerramos o processo de intervenção, devolvendo o Hospital São Francisco para a diretoria, para a associação, né, que elegeu uma nova diretoria. Então, ele voltou para a administração da associação, da comunidade. O hospital tem tido avanços importantes, teve muitos avanços no período da intervenção e agora continua tendo avanços importantes fora da intervenção. E, claro, o município sempre é parceiro. Nós temos o maior interesse que o hospital dê certo, que funcione bem. Inclusive, a extensão do horário de atendimento nos postos de saúde é uma forma de desafogar o próprio plantão do hospital também, porque plantão de hospital é lugar para urgência e emergência, né? E às vezes a gente vê os pacientes procurando o plantão para situações que não são de urgência e emergência, mas porque não tem a opção do posto de saúde naquele horário. Então, são questões que estão conectadas e que a gente também
tem que olhar, né, de uma forma diferente, e a gente vai também ajudar o hospital nesse sentido. A saúde tem avançado, a gente vai fazer mais avanços, mais melhorias. A gente tem buscado recursos junto ao Ministério da Saúde também para recuperar perdas que o município tem tido, porque muita coisa o município financia sozinho, o Ministério da Saúde deveria financiar e não está financiando. A gente está buscando, né, insistindo, buscando apoio parlamentar também, para credenciar aquilo que é a parte do Ministério da Saúde que eles não estão cumprindo hoje. Da Prefeito. educação. Ah, pois não, Oi. perfeito. Eu ia falar da educação. E a educação? Na educação, nós temos feito um trabalho aí também. O início das aulas, o retorno às aulas sempre exige bastante atenção, né? Então, é um trabalho muito minucioso para te adaptar as linhas do transporte escolar, para te adaptar, né, a realidade aí dos novos alunos que chegam, né? E tudo isso exige muito cuidado, muita atenção. Tu tem mudança nas turmas, às vezes exige professores a mais de um lado, tira do outro, né? As turmas se modificam muito com o passar de um ano para o outro, e a gente tem que estar sempre com o quadro atualizado para a nova realidade. Isso é a Restinga Seca, e todos os municípios têm essas questões que eles enfrentam, né? Então nós temos aí alguns professores que a gente ainda precisa repor, né? Que a gente está trabalhando há bastante tempo, mas que às vezes depende do fator humano também, né? Do professor ter interesse no contrato, de ter disponibilidade. Então sempre tem alguma lacuna para resolver, mas a maioria está resolvido. Os monitores, né? Que acompanham especialmente os alunos com deficiência também. A gente conseguiu iniciar o ano com praticamente todos os monitores. Fizemos alguns ajustes, por exemplo, nós temos duas escolas de educação infantil próprias, né, duas EMEIs. Tem algumas outras que agora estão com atendimento de educação infantil também, mas duas que foram construídas especialmente para esse fim. A EMEI Bela Vista e a EMEI Gente Inocente, que fica no bairro São Luís, o maior bairro da cidade. E nós identificamos que os pais desses alunos, né, da educação infantil tinham uma dificuldade de horário, porque volto na questão do trabalhador e da trabalhadora. Quando ele deixa o aluno, né, lá na EMEI, lá na escola infantil, e vai para o trabalho, normalmente o horário comercial do trabalho é até às 6 da tarde, né? E o aluno estava saindo às 5 da tarde da escola. E isso criava um problema logístico para as famílias, né? Quem não tem rede de apoio, às vezes é difícil dar conta de resolver esse assunto durante o dia, de ter alguém que busque o filho na escola, que fique cuidando até a pessoa sair do trabalho e pegar. Às vezes não tem como pagar alguém para isso, às vezes não tem amigo, vizinho, parente que possa quebrar um galho. Então isso era realmente um problema importante, aí, um gargalo que nós precisávamos resolver, e nós resolvemos. Não conseguimos com as duas escolas, a EMEI Bela Vista não foi possível fazer isso, porque tem muitos professores que são de Santa Maria e precisam pegar o ônibus para ir embora. Mas na EMEI Gente Inocente nós modificamos. Os alunos agora eles não ficam só até às 5, eles ficam até às 6h15 na escola, né? Os professores ficam com eles lá até às 6h15, e isso facilita a vida de quem está trabalhando, dá tempo de sair do trabalho, buscar o aluno, né? Resolve também essa logística aí da família e fica mais tranquilo, né? O dia. Então Prefeito. são. Sim, Oi? prefeito. Não, por limitação de horário e pelos seus compromissos aí no Congresso da FAMURS, nós vamos nos encaminhar aqui para o final do Sim. nosso contato. Sei que nós teríamos muito mais assuntos, mas a ideia era dar uma exposição para os ouvintes da região de como está indo a administração de Restinga Seca nesses primeiros 4 meses. Parabéns. Se verifica pela sua forma de colocar o quanto o senhor conhece e o quanto o senhor está entusiasmado com a gestão. Sim, sim. Agradeço muito aí pelo espaço. Desculpa, eu vou me empolgando e vou falando, né? Prefeito, normalmente, se tu dá o microfone aberto, ele vai falando, não para mais. Mas é importante a gente ter esses momentos de conversar, né, sobre o nosso trabalho, divulgar um pouco do que está sendo feito. E eu acho que é obrigação também de quem está à frente da gestão pública por uma questão de transparência, né? Dar informações aí. Muito obrigado pela oportunidade.